Ô Edu, e para melhorar o Atlético, qual o peso dessa vitória? Como é que você encara a importância deste resultado? Porque o Barba Domingues, no pós-jogo da semana passada, deu a entender que ia escalar o time mais forte hoje, que precisava vencer, com certa urgência. Venceu. A partir daí, a importância, o peso desse resultado em meio a tantas cobranças. Ou não muda nada, Edu? Não, eu acho que aumenta o alerta. Mantém o alerta aceso, porque o Atlético vem de 3 jogos muito ruins, Cirilo. Muito ruins. Puerto Cabede perdeu, Santos perdeu e hoje, contra o Juventude, venceu, mas jogou mal, cara, sobretudo o segundo tempo. Porque o primeiro tempo, o Atlético ainda teve um controle, posse de bola, o Juventude praticamente não incomodou, o Everson jogou mais com os pés. Aliás, hoje um jogo muito ruim com os pés do Everson, né? Algo absolutamente atípico de acontecer, mas foi muito mal o Everson com os pés hoje, inclusive contribuindo diretamente no lance do gol do adversário. Ele erra o passe pro Juan, mas o segundo tempo do Atlético, cara, de chorar. E olha que o Barba ainda colocou em campo o Hulk, colocou o Scarpa. Aliás, o Scarpa não entrou mal, contribuiu bastante. No lance do gol, ele que acha o Coelho pela direita, contribuiu bastante defendendo. O Dudu entrou bem, quando acionado, levou perigo. O Cassierra, a bola que chegou, ele guardou. Agora, o Hulk, que andou reclamando nas redes sociais das críticas, entrou mal de novo, cara. Mal, matando os ataques, errando passes. É por isso que a crítica vem. E aí vale pro senhor Bernard também, que fez um belo gol hoje. Um belo gol. Num jogo que ele não estava bem. E na hora que o cara faz o gol, na hora de extravasar, de comemorar, de trazer o torcedor pra perto, né? Olha, marquei um gol, me apoia aqui. Ele vai provocar a torcida. Meu Deus do céu. O que está acontecendo com os jogadores do Atlético, gente? Aceita que não estão vivendo um bom momento. Aceitem as críticas e trabalhem para superá-las, para melhorar. Não pode acontecer o que está acontecendo. O Hulk não está bem, é criticado, vem para a rede social cheio de mimimi. O Bernard não tá bem, é criticado, vai pra rede social com mimimi. Puxa vida, gente. Vocês dois são jogadores experientes, jogadores de Copa do Mundo, com muita história com essa camisa do Atlético. Então aceita e trabalha. Aliás, trabalhar eu tenho certeza que vocês estão. Porque tanto o Hulk quanto o Bernard, se tem um negócio que eles não fazem é desrespeitar a camisa do Atlético. Eles não fazem. Não são jogadores que come e dorme. Pelo contrário. Eu tenho certeza que são dois caras que amam o Atlético, trabalham muito, mas estão muito cheios de milindre, cara. Muito cheio de milindre. Então fica aí esse alerta para esses dois. Mas, Cirilo, é que o alerta ele aumentou, porque o desempenho do Galo foi ruim, cara. O Atlético, foi um parto pro Atlético vencer o vice-lanterna do campeonato uruguai. Então, acho que a lição que fica é essa. Mais um jogo ruim e precisa evoluir muito, tá? Trabalhar mais, reclamar menos e jogar mais. Cirilo, o gol no finalzinho do Cassierra acabou maquiando uma partida feia que nós acompanhamos na Arena MRV. Isso, foi um jogo feio, com o Sousa do Juventude, o goleiro, sendo pouquíssimo exigido, um jogo confuso, o Atlético entrou bastante mexido no primeiro tempo, né? Fez 1-0, tomou o gol de empate e por pouco não deixa escapar 2 pontos, já tinha pedido 3 lá na Venezuela. Mas, esse gol no finalzinho deixou a torcida feliz, né, com a vitória, com os 3 pontos, mas não pode, de jeito nenhum, né, esconder o que o Atlético tem que evoluir, o que ainda precisa melhorar, sobretudo na entrega de alguns jogadores, porque teve uma certa altura do jogo, quando estava 1-1, os caras do Juventude começaram a acreditar mais, ganhando divididas, e por pouco até não fazem o segundo gol. Então, é uma vitória, né? São 3 pontos, o Atlético tem que ver por essa ótica, mas eu acho que o jogo fundamental, que vai mostrar o caminho do Atlético nesse momento,
depois que teve 2 vitórias no Brasileirão, perdeu 2 seguidas e hoje ganha aos trancos e barrancos do Juventude, um time realmente que disputaria no Brasil uma Série C, no máximo. É esse jogo em Curitiba. Lá os titulares do Atlético e o seu Eduardo Domingues vão mostrar para que o Atlético tá pensando, o que o Atlético quer buscar, qual é o futebol que o Atlético tem para esse 2026. Esse jogo do final de semana importantíssimo, Cirilo. Com certeza, Caixa. Sua primeira opinião também, Olê Marques. O Atlético vence o jogo, Marques. Ô Cirilo, assim como o Panzi, o que valeu demais nessa partida hoje foram os 3 pontos, a sua primeira vitória na Copa Sul-Americana. Mas o jogo, cara, o jogo deixou muito a desejar, né? Um jogo arrastado, um marasmo. O goleiro Sousa não fez sequer uma defesa durante 90 minutos. As 2 que foram indefensáveis. Mas, velho, ele não fez uma defesa. O Atlético pouco machucou o Juventude, que é uma equipe fraquíssima. Como o Caixa trouxe na transmissão, 3ª divisão, se estivesse aqui no futebol brasileiro, muito ruim. E no segundo tempo, foram lá na frente e incomodou muito, né, o goleiro Everson, a defesa atleticana, porque ele viu que o bicho não era tão feio. Pô, nós vamos ficar aqui atrás para esse Atlético que pouco faz dentro da partida. Ele se lançou à frente e teve chance até para ganhar o jogo, pasmem, né? No final, tem de se comemorar muito esses 3 pontos, né? O gol do Cassierra, golzinho para centroavante, para 9, sempre ele dá uma moral e é disso que ele estava precisando. Assim como o Caixa, eu espero que ele saia pouco da área, o lugar dele é dentro da área, ele é alto, ele antecipou bem ali, mostrou uma qualidade que até então a gente pouco viu dele nessa curta trajetória, de cabeça, antecipando o zagueiro muito bem, né? Colocando a bola no canto, Coelho fez uma boa partida, o Bernardo, assim como o Panzi trouxe também no seu comentário, não precisa daquilo, não precisa de mais guerra esse Atlético, ele precisa de paz, você não precisa ir lá provocar o torcedor, porque você fez apenas o que se espera de você dentro do campo, jogar bem, fazer os gols, dar as vitórias pro clube, pro time, isso que tem que se fazer os atletas hoje que estão vestindo a camiseta do Atlético. Eu espero que seja um jogo que, embora o Atlético tenha vencido e somado seus primeiros 3 pontos, ele sirva pra frente, ô Cirilo, do que eu não posso fazer, do marasmo que eu não posso entrar dentro de um jogo de futebol. A torcida do Atlético tá aí, comemorou muito, vibrou com o time no final do jogo, mas ela cobra e ela espera muito mais deste time e desses atletas, né? Final de semana tem um jogo difícil fora de casa contra o Curitiba e o Atlético precisa jogar muito mais do que jogou e apresentou nesta segunda rodada da Copa Sul-Americana, Cirilo. Com certeza, Marques, pra vencer lá vai ter que jogar mais do que jogou nessa noite. Atlético soma 3 pontos. Entrevista quente do Barba Domingues, hein? Falou muita coisa, muitos recados e sem rodeios, hein? Algumas das frases do Barba. O Barba tá falando ainda em espanhol, né? Tá fazendo aula de português, inclusive, tá interessado em melhorar o idioma dele. Fala devagar, mas às vezes a galera não entende, a gente tenta repetir as principais frases. Edu, ele disse que se o Atlético não conseguir fazer diferença contra as equipes menores, como é o caso de hoje, vai ser um semestre muito difícil. Aí ele seguiu. Se não correr, vai ser muito difícil. Tem que treinar forte e jogar forte. Aí ele disse, dessa história de correr mais, que os adversários menores chegam aqui pra correr pra caramba e com um mental muito forte. Então se não correr, não vai ganhar jogo. Que disse o Barba Domingues. Aí ele avançou no negócio, subiu o tom. Deixar de lado o egoísmo. Por que eu jogo ou eu não jogo? Quando for escalado, tem que jogar. Não pode estar contente com a vitória no jogo de hoje. Em alguns momentos, ele disse uma frase parecida com essa aqui, ó. Ou somos todos, ou não somos nada. Ou somos um grupo, ou não somos. Barba Domingues, com recados muito claros e uma cobrança muito clara pra cima do elenco nesse momento, Edu Panzi, e me parece que tá com uma certa carta branca pra fazer as mudanças necessárias que tem que fazer. Ele já identificou, é bom ouvir o treinador falar, né, Edu? Porque a gente tem falado algumas coisas, você tem dito também diariamente na turma do bate-bola. A cobrança tá em cima total do elenco atleticano e ele deixa claro algumas insatisfações, algumas desconexões, alguns casos aí de fora da realidade.
o Barba Domingues tá cobrando união, tá cobrando conexão. E pra mim tá bastante certo, viu, Edu? Pra mim também, né? Aliás, eu tô muito confortável pra falar a respeito dessa entrevista do Barba, né? Porque já teve muito treinador no Atlético responsabilizado por algo que não era responsabilidade apenas deles, né? E o Barba é mais um treinador que chega ao Atlético e que encontra dificuldade. E eu fico muito preocupado com essa entrevista dele, apesar de concordar com absolutamente tudo que ele falou. Sabe por que eu fico preocupado, Cirilo? Porque se o jogador se dói com crítica de jornalista e com vaia de torcedor, imagina como que o jogador vai receber uma entrevista dessa do treinador. Sabe? É então verdade. Me preocupa. É verdade. A sinceridade do Eduardo Domingues e o diagnóstico que pra mim é perfeito dele, me preocupa porque parte desse grupo do Atlético não recebe bem crítica de jornalista. Não recebe bem vaia da arquibancada. Será que vai receber com naturalidade e vai fazer um meia-culpa e vai aceitar uma crítica construtiva do comandante? Eu não sei. Eu tenho lá minhas dúvidas. Achei a entrevista do Eduardo Domingues perfeita, em ótima hora, num ótimo momento. Sabe por que foi numa ótima hora e num ótimo momento? Que ganhou, porque né? Foi depois de uma vitória. É isso aí. Ele não apagou o desempenho com o resultado. Alguns treinadores poderiam aproveitar esse momento, né, Edu, para esconder os defeitos e enaltecer a vitória, né? Exatamente. Então ele aproveitou de um resultado positivo de 3 pontos e trouxe para a entrevista coletiva dele problemas que estão detectados, diagnosticados, de um elenco que tem problemas de aceitação, de crítica, de banco, de reserva, de escolhas do treinador. E não é de hoje, viu, Barba? Não é de hoje que isso acontece com esse elenco do Atlético. E aí que vem, que a gente fala da fritura, do problema. E é por isso que eu tô falando há um bom tempo que eu vou ser o ferrinho de dentista desse elenco do Atlético. Que eu já entendi há muito tempo que muita gente não tem entendido. Que o problema está com quem calça chuteira, meião, calção e camisa. E não apenas com quem cuida da parte técnica e tática, ou de quem monta elenco. Tá passando da hora, gente, de entender que a responsabilidade maior é dos jogadores, dos atletas. Tem muito jogador que não tá jogando nada. Eu fiz a crítica pontual ao Bernard porque ele provocou o torcedor. Mas igual ao Bernard, para não ser injusto, são vários no elenco. O Bernard é mais um que não tá entregando 1/3 daquilo que a gente sabe que ele pode entregar. É o Bernard, é o Scarpa, é o Hulk, é o Alonso, é o Alan Franco. É muita gente, cara. É muita gente boa, é muita gente com muita qualidade, com história no clube e que tá devendo. É do futebol não estar vivendo um bom momento. E quando você não está vivendo um bom momento, como disse o Barbie, como disse você, Cirilo, ao final do meu comentário, precisa trabalhar melhor. Todo mundo sabe que você está trabalhando, Hulk. Aliás, você trabalha pra caramba. Todo mundo sabe, Bernard, que você está trabalhando muito. Aliás, você trabalha pra caramba. Você ama esse clube. Scarpa. Todo mundo sabe que está trabalhando, mas vocês precisam trabalhar melhor. E reclamar menos de quem reclama de vocês. Porque quem está reclamando de vocês é o seu torcedor, porque vocês não estão entregando o que ele espera. E ele tem razão, o torcedor do Atlético, ao reclamar dos principais jogadores, porque são eles que têm capacidade de entregar. Então que essa entrevista do Barba caia como uma autocrítica para o elenco e que o elenco assimile bem como crítica construtiva. Puxa vida, o que o nosso treinador, vamos fazer aqui uma autocrítica, o que ele falou, vamos tentar trabalhar melhor, correr mais do que o nosso adversário, entender o momento pelo qual passamos. Só nós, só vocês, jogadores do Atlético, só vocês podem mudar isso, porque o Barba tá tentando, o Sampaoli tentou, o Cuca tentou, o Milito tentou, o Filipão tentou, o Cuca tentou antes, o Cudê tentou.
E foi caindo 1-1, sempre eles totalmente, 100% culpa deles. Ainda bem que, bom, deixa pra lá. Mas, eu já saquei desse elenco já tem um tempo, cara. Já saquei desse elenco tem um tempo. Então passou da hora desse time do Atlético, eu tô falando isso depois de uma vitória, hein? Mas com um desempenho muito ruim, é um parto, cara, pro Atlético ganhar de tudo quanto é time. O Atlético esse ano não ganhou do Betim, do Tombense, do Atlético, do Remo, do América, e hoje ganhou do Juventude num parto. Isso aqui é em Belo Horizonte, cara. Se sair daqui então, é a pior campanha como visitante do Campeonato Brasileiro, ganhou uma. Da Chapecoense estreou na Sul-Americana contra o Puerto Cabede e perdeu. Não jogando absolutamente nada. Aí perde do Santos na última rodada do Campeonato Brasileiro, um time ruim toda a vida do Santos, que depois foi jogar a Sul-Americana e não ganhou. Acho que foi do Recoleta, né? Isso, Recoleta. 1-1. Reservas do Recoleta, inclusive. E que todo mundo acha que é da Argentina e não é, né? Não, o bairro da Recoleta bom é na coisa, Argentina. O Recoleta do futebol é outra coisa. Exatamente. E esse Santos não ganhou. Então, Cirilo, assim, eu concordo com tudo que o Barba falou, mas eu tô muito preocupado como que vai cair isso no grupo do Atlético, porque é um grupo mimizento. Eu não vou generalizar, tá? Me perdoem os atletas que não são. Aqueles que pegam as críticas, assimilam e tentam trabalhar melhor. Mas tem uma parte aí que se dói com pouca coisa. Não, e jogador grande, cara, não precisa. Assimila, aceita a crítica e vai trabalhar melhor, cara. Hulk, você pode jogar muito mais. O último gol que você fez foi contra o Itabirito, rapá. Você precisa jogar melhor. Hoje você entrou, dos que entraram, você foi o pior. Você não precisa sentir as críticas, você precisa assimilar e jogar mais. Bernard, você fez um gol bonito, cara. Um belo gol. Você é um cara que se entrega, principalmente sem a bola. Busca marcar, ajuda na recomposição, e na hora de trazer a torcida pro seu lado, você provoca. Que bom, que muito, o melhor da noite hoje foi a entrevista do treinador Eduardo Domingues. Pelo menos alguém tá enxergando o que tá acontecendo. Ganhou o jogo e saiu falando que não tá bom. Falou, né? Repetiu algumas vezes, né, Cirilo? Algumas vezes. Não são os outros, somos nós. Isso aí. Não são os outros. São vocês. Jogadores do Atlético. Vocês é que precisam melhorar. E vocês têm potencial para isso. Vocês são bons. Vocês podem jogar muito mais do que vocês estão jogando. Mas muito mais. O que não dá é para mostrar isso que vocês mostraram hoje de novo, mas principalmente no segundo tempo. Quem perdeu a entrevista do Eduardo Domingues, ouça novamente, daqui a pouco já vai subir, aliás, dá a volta aí no YouTube, ou então daqui a pouco tá na íntegra do YouTube da Rádio Itatiaia. É uma entrevista de autocrítica, de conhecer e reconhecer o momento pelo qual passa o time, o elenco. Ele se coloca nisso também. Em momento nenhum ele aponta apenas para os atletas. Ele traz para ele também a responsabilidade e que esse grupo experiente, de bons jogadores do Atlético, assimile como homens a entrevista do Eduardo Domingues e não como meninos moleques, mimados e mimizentos, que aceitem como grandes profissionais que são, como jogadores de um dos maiores clubes do futebol brasileiro e trabalhem melhor, como disse o técnico do Atlético. Porque se o elenco do Atlético trabalhar melhor, porque tá cheio de jogador bom, vai melhorar. É isso, Edu. É pra gerar reflexão no elenco, né? Pra gerar reflexão, não pra gerar mais reclamação, né? Pra gerar reflexão, as críticas do treinador, agora há pouco também reflexão do treinador, né? Quanto ao que está acontecendo no Atlético, o recado foi muito forte e muito claro na entrevista coletiva há pouco concedida pelo técnico Eduardo Domingues. E estou muito curioso para os próximos passos, né? Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueça de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí do nosso Galo todos os dias aqui para vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso. Esse daí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, galera. Fui!